desse tipo. Aqui, o Barueri teve mais sucesso do que a maioria dos times de empresário, né? Porque tem um monte desse time que os caras botam dinheiro lá, tenta pra vender mesmo e depois vão embora, né? Me parece um desperdício você ter um time na Série A do Campeonato Brasileiro conseguir se sustentar e simplesmente, vamos vender todo mundo e acabou, né? Realmente parece um desperdício. É complicado, a maioria dos clubes não tem um planejamento, né? Então hoje a gente vê clubes aqui no Brasil com planejamento e esses clubes vão estar sempre brigando por coisas grandes. Então a gente vê aí, tive a experiência no Corinthians ali, campeão brasileiro em 2015, que a gente saiu de férias com uma perspectiva muito grande de ser campeão da Libertadores em 16. Quando nos apresentamos em janeiro para começar a pré-temporada, 6 jogadores se apresentaram despedindo, né? Que foi Ralf, Renato Augusto, Jadson e Gil para a China, Malcom para a França e Wagner Love para a França, para o Mônaco. Aí fica 6, muito difícil, né, cara? né? Aí chegou no meio do ano de 16, saiu o Felipe, zagueiro para o Porto, o Bruno Henrique, que tinha entrado muito bem no lugar do Ralf, para a Itália, e o Elias para o Sport. Pô, 9 jogadores assim em 6 meses. Acabou, desmontou o time. Tem que passar por todo aquele processo outra vez. E assim, com cobranças. Cobrança sem parar, né? Jogo em cima de jogo, que nem tempo de treinar muitas vezes tem. Então, quando você tem um planejamento assim, provavelmente no final do ano vamos vender esses 3 jogadores. E você já está captando 3 jogadores para. Não, então vende, amanhã vamos atrás de outro. É mais ou menos que assim. Não vai funcionar, vai ter dificuldade. Cara, você tava com. Todo período que o Tite ficou no Corinthians, você tava com ele? É a segunda e a terceira passada, porque o Tite passa em 2005, se eu não me engano. Essa aí eu não estava, mas aí depois 10 a 13 e 15 a 16, sim. Tem um episódio, né, nessa história que é o jogo contra o Tolima, né? Sim. E aí eu lembro disso, né, que na época, quando o Corinthians foi eliminado, teve uma pressão gigantesca pra tirar o Tite, né? E o Andrés manteve ele, né? E assim, talvez tenha sido um dos maiores acertos de um dirigente de manter técnico que a gente já teve, né? Como que foi isso lá? Assim, essa coisa, porque foi péssimo, né? A eliminação pro Tolima e manter o Tite. Primeiro, falando de futebol brasileiro, para nós foi uma surpresa, mesmo estando lá dentro. Claro. Né? É uma verdade triste, né? Mas é verdade. A confusão já começou lá na Colômbia. Eu não estava na viagem, eu fiquei com os jogadores que não viajaram para ficar dando treino. A volta foi confusa demais, né? Tendo que descer em outro aeroporto, indo para um hotel e de lá cada um saindo para um lado. Eu lembro muito bem, só contando uma historinha disso. Corinthians, eu acho que o jogo foi numa quarta. Na quinta-feira, o William Bigode estava apresentando, né? E a gente chegou para dar treino, os carros todo quebrado. Caraca. E a gente chegou meio que junto assim, ele desceu, sabe, meio que olhando assim, e, não, vamos para dentro trabalhar, que assusta. Né? Claro que assusta. E mas assim, foi muito tenso mesmo a situação. Aí depois os jogadores chegaram para treinar e na sequência era um jogo com o Palmeiras, que a gente ganha no Pacaembu com um gol do Alessandro de 1-0. Que deu aquela. Mas é isso. Ali, o que foi notado e foi muito importante foi o trabalho e não o resultado. Então o trabalho ele era muito bom. Né? Tanto que foi a sequência ali sim. E era muito fácil mandar o Tite embora. Mas isso é o que os dirigentes fazem. Pressão sobre mim, manda aqui embora. É sempre assim, pressão, né? Aí vamos trazer um técnico que seja para nós um escudo, tal. A gente vai ter aí alguns meses de paz. É isso que normalmente faz. E aí resolveram ficar. Foi um acerto mesmo, porque tantos jogadores gostavam do trabalho, já tinham uma ideia. Infelizmente, a gente sabia da dificuldade do Tolima, começando por aí. Tolima já estava numa temporada maior do que nós dentro da competição, é diferente o calendário. A gente tinha observado, a gente viu que fisicamente a gente ia ter problema. Acho que era o primeiro ou segundo jogo nosso na competição. Né? Então a gente sabia que ia ter dificuldade e realmente tivemos muita dificuldade, mesmo aqui no Pacaembu, como lá na Colômbia depois. Mas foi um acerto muito grande. Então, claro que teve envolvimento de jogadores, da maioria dos diretores do Corinthians naquele período, para manter o técnico, porque ali foi avaliado o trabalho. Que na maioria das vezes eu acho que tem que ser. É claro. Né? Só quem vive dentro do CT, só quem vive dentro diretamente desses trabalhos pode ter um aval. Né? E isso aí foi muito importante para a sequência do Corinthians. Legal. E, pô, tu fazia parte do quadro do Corinthians e não do grupo do
Por exemplo, a gente vê os técnicos estrangeiros, eles chegam no Brasil com todo mundo já, né? Com auxiliar, com tudo. No teu caso era diferente, tu não fazia parte do grupo do treinador, tu fazia parte do clube, era assim? Então, Igor e Dave. Igor e Dave. Quando eu cheguei no Corinthians, eu não sabia ainda se eu era do Mano, de uma comissão do técnico, ou se eu era do clube. Eu fui entender isso só quando o Mano foi para a seleção. E é claro que criou a expectativa, será que eu sou do Corinthians ou será que eu sou do Mano? Vou para a seleção, não vou? Aí que eu fui entender que eu era do clube, que precisava do clube, que eu lembro que em 2008, os jogadores que não iam para as viagens e para os jogos ficavam com preparadores físicos e não alguém que pudesse dar um trabalho técnico, um joguinho, alguma coisa. Então a minha chegada no Corinthians em 2009 foi para ficar mais dentro do clube. Tá. Legal. E você estava no Mundial? Tava no Mundial. Como é que foi lá no Japão? A gente vai por etapas ou já vamos pulando e voltando? Não, vai por etapa. A gente tem todo o tempo do mundo. Assim, que você falou assim, teve um momento do negócio que você falou dos carros lá quebrados. Não, cara, qualquer história que você quiser contar, por favor, conte, sabe? Nessa saída do Mano para a seleção, foi minha primeira experiência como técnico. Né? 2 jogos... Desculpa. Foi o Mano, vem o Adilson, aí o Adilson sai, fiz 2 jogos com o Corinthians como técnico, até o Tite chegar da Arábia, que o Tite estava no mundo árabe. Primeira experiência de técnico do cara no Corinthians. Não, mas calma aí. Se fosse só isso, né? Se fosse só isso, ainda tava bom. Aí preparo, 2 dias de treino para pegar o Vasco lá no Rio. Depois 2 dias, 3 dias de treino para pegar o Guarani em Campinas. E eu, jovem ainda para a profissão, tendo que falar para Ronaldo, né? Tendo que falar para Roberto Carlos, tendo que falar para Alessandro, falar de todos os jogadores que já tinham uma história no futebol e dentro do Corinthians. E aí? Dorme? Não dorme, né? E a cabeça assim, o que eu vou falar para esses caras, meu? O que eu vou falar? Faz isso? O que eu vou falar pro Ronaldo? Só trabalhou 3 vezes melhor do mundo. E a mídia falando, não, quem vai comandar esse time aí é o Ronaldo. Esse carilha aí, tá aí só pra tapar buraco, né? Roberto Carlos, 12 anos de Real Madrid, acho que são 12 anos. Vou falar o quê pra esses caras? Pô, aí fez uma coisa bem simples, fiz o que o Mano fazia em relação a montar as reuniões, as preleções, assim, os caras foram, assim, muito parceiro mesmo, assim, de entender, de ir pra campo e de tirar jogadores importantes que a gente achava ali, de ter um respeito, foi muito legal. Mas a minha primeira experiência foi tentando comandar esses caras aí. E é complicadaço, realmente, tá no Corinthians e comandando pessoas desse calibre aí. Realmente deve dar um negócio. E como é que... E assim, eu já entendi que tu não dormiu e tudo mais, passou desespero. E como é que foi depois que passou isso daí, olhar pra trás? Como é que pra você, cara? Ô Igor, antes de falar da sua... vai vindo as coisas na cabeça assim, eu vou lembrando, né? Antes do Tite chegar... eu vou falar aqui sem problema nenhum. Eu ganhava R$6.000 no Corinthians. Era meu salário ali em 2010. Teve uma invasão no CT, a gente já treinava no CT. Pô, e eu falei, os caras não sabem nem quem eu sou, né? E tô ali no campo, preparando, armando o trabalho ali que ia fazer. Passa um corredor correndo, um torcedor correndo. Ô, Carille, seu mercenário! Aí eu... O que você falaram errado pra esse cara quanto eu ganho? Fui chamado de mercenário. Cara, isso é aquelas invasões que teve ali em 2010. E o cara me chamou disso aí, você ficou marcado. Falei, os caras não sabem sacanagem, quanto eu ganho, cara. Injustiça. Tô comandando o Ronaldo e o Roberto Carlos esses 15 dias e não sabe quanto eu ganho. Ele tá achando que eu tô ganhando já pra comandar esses caras. Meu, falando assim, olhando pra trás, né, Igor? É algo assim que me arrepia assim, e me emociona, porque... eu não tenho estudo, né? Eu não sou estudado. Eu fiz até o Senai, sou formado em mecânico geral em Ribeirão Preto, trabalhei numa usina na região de Ribeirão Preto, de Sertãozinho ali, chamado Usina São Martinho, Pradópolis, que você deve conhecer, que você é de Ribeirão Preto, terra do Cicinho. E as coisas no futebol, assim, não tem muita explicação, né? Eu trabalhei uma semana inteira, tinha um teste do Sertãozinho no sábado. Fábio, vai, que eu jogava amador, essas coisas, vai. Até na sexta, não vou, já com 19 anos eu não vou. Acordei, pus a chuteira debaixo do braço, fui lá fazer o teste.
O técnico gostou, eu passei e assim começa. Com 19 anos? Com 19 anos. Eu sou bem velho, né? Com 19 anos. Aí com 3 meses de Sertãozinho fui vendido por 15 do Jaú. 15 do Jaú antes era um celeiro para revelou França, Edmilson e tantos outros, né? Falando de antes. E eu começo assim no futebol, né? E daqui um pouquinho, com 2 meses, eu vou pro Corinthians como atleta. Com 2 anos, desculpa. 93 aconteceu isso, 95 eu tô no Corinthians como atleta, por um campeonato que eu fiz pelo 15 de Jaú. E época que não tinha empresário não, hein? Era olheiros que iam, daqui um pouquinho você tava nos clubes. Então assim, tem hora que eu paro para pensar até hoje, eu não tenho explicação, sabe? As portas foram se abrindo, fui sendo abençoado, as coisas acontecendo, daqui um pouquinho eu paro de jogar no Barueri, daqui um pouquinho eu tô dentro de um Corinthians e daqui um pouquinho o Mano me leva para a seleção brasileira para ser observador técnico da Copa América, e ali já tem Neymar, já tem uma galera na Argentina em 2011, sabe? Porra, maneiro. É uma história assim que eu paro para sair em casa, cara, onde eu tô, o que aconteceu, né? Daqui um pouquinho, já pulando um pouquinho para frente, né, para ficar nesse assunto, assumo o Corinthians numa pressão, é campeão paulista, é campeão brasileiro, depois vem o tricampeonato, acho que 65 anos que não tinha um tricampeonato de um mesmo técnico com o mesmo time, 65 anos. Então, só posso dizer que eu sou abençoado, cara. Assim, que as portas foram se abrindo, eu fui aproveitando as oportunidades, fui aprendendo muito com esses profissionais excelentes e as coisas foram acontecendo de uma forma muito positiva. Tu virou técnico lá no Corinthians, porque... Quem foi que saiu que tu virou técnico? Era o Oswaldo de Oliveira. O campeonato, se eu não me engano, termina dia 3 de dezembro. O Oswaldo é dispensado dia 10. Tentaram muitos técnicos até dia 22 de dezembro. Muitos técnicos. Até aquele que trabalhou no Flamengo, o colombiano, era o nome mais forte. Rueda. Era o nome mais forte, não chegaram num acordo, lá no acerto. Eles tinham que anunciar um técnico até o Natal. E isso você comandou 8 jogos, né? Tinha comandado 8 jogos. Foi 2 aí na época do Ronaldo, e depois da troca do Cristóvão pro Oswaldo de Oliveira, eu dirigi mais 6 jogos. Né? E aí, dia 22 de dezembro, eu sou anunciado como técnico. Como é que foi essa conversa? Foi o Andrés que... Não, o Andrés ainda não fazia parte. O presidente era o Roberto, o diretor era o Alessandro. É claro que o Andrés tem muito a ver com isso. Eu sei que existiu uma reunião para definir do conselho, o Andrés participou, e o Andrés foi uma das pessoas que... Pô, o Fábio não fez um trabalho legal nos 6 jogos, por que a gente não inicia com ele? Eu sei disso. Mas foi o Roberto era o presidente, o Alessandro era o diretor e o executivo era o seu Flávio Adalto. Um senhor, assim, muito tranquilo, bem da antiga mesmo, assim, que ficava ali mais para ajudar no dia a dia. Foi bem assim a história. Dia 21 de dezembro, eu estou na casa do meu pai em Sertãozinho, toco o telefone. Fábio, tem como você estar aqui amanhã cedo? Sertãozinho aqui dá 350 quilômetros, mais ou menos. Caramba! Do lado de Ribeirão Preto. Não, porque São Paulo é muito grande, né? Porque pra ir pro Rio é isso. É 350. E aí, eu falei pro meu pai, o Corinthians não anunciou técnico nenhum ainda. Eu tô achando que eles vão falar isso pra mim. Porque nas minhas férias, nesses 8 anos como auxiliar, nunca me ligaram nas férias pra mim. Sempre Fábio, o que você acha desse jogador? Sempre se conversa. Mas chegar, vim pra São Paulo, eu achei estranho. Não falaram nada por telefone. Peguei o carro, vim pra São Paulo. Aí tá seu Flávio Adalto e o Alessandro. Fábio, tivemos uma reunião, tal. Quer ser o técnico do Corinthians? Puta merda, hein? Eu sim. Claro, como não? Falou, você não vai nem pensar? Falei, pensar o quê? Né? Pensar o quê? E aí tem mais uma história engraçada da minha mãe, né? Quando eu faço o teste como atleta lá em 93, eu ajudava em casa, né? Eu ganhava 2 salários mínimos na usina. Ainda bem que eu nunca escutei minha mãe. Então essa história de que escutar a mãe dá certo, isso aí não dá Nem muito sempre, certo, né? não. No meu caso, a maioria das vezes não deu. Filho, que você vai atrás de ser futebol, tal. E meu pai, vai que eu me viro em casa, Então essa foi a primeira experiência com minha mãe. A outra... Seu pai era pilhadão, você jogava, Meu pai foi jogador. Foi também. Meu pai vem para São Paulo, meu pai é de Pradópolis, e é perto de Ribeirão Preto. Meu pai vem para São Paulo por causa do futebol. Então teve no Santos, na época do Pelé, 3 meses, Santo André, Juventus, Saad. Tinha um clube aqui chamado Saad, antes, em São Caetano, no ABC, do ABC. Só que esses clubes não pagavam nada. E apareceu uma firma aqui da Vila Prudente, bem perto daqui, chamado Bernauer. Na época, essas firmas pagavam para você trabalhar e jogar. Tinha muito disso.
Era melhor pro meu pai saiu, ficou 13 anos nessa firma, fez a história aqui, fez uma casa aqui, fez a vida dele aqui através dessa firma, em São Paulo, até a gente voltar pro interior. Então eu tava falando da minha mãe, né? Mãe. Aí, quando eu recebo a ligação, eu comentei com meu pai e com minha mãe em casa, né? Aí meu pai, se for isso aí, pega. Já foi técnico do Corinthians. Independente do que vai acontecer, é técnico do Corinthians. E minha mãe, não, você não tá bem como auxiliar. que você vai ser técnico? Então não escuta a mãe, que muitas vezes não dá certo, não. Então foi isso, cara. Aí eu vim pra São Paulo, isso foi... Aí, pô, eu fui assim, muito simples, com roupa. Pô, férias ali, tá. Aí o seu Flávio Adalto pegou e falou assim, então já tem a coletiva daqui 15 minutos. Putz. Eu falei, mas pô, peraí. Não dá nem pra pensar agora então, né? Pra jogar essa coletiva pra janeiro, enfim. Não, tipo, tinha que dar uma resposta. Aí vai eu pra Então coletiva. como é que ele vira pra tu e pergunta, tu não quer nem pensar? É, 15 tipo, minutos tinha que dar a coletiva. Ele deixou armado. Se eu falo não, tal, tá bom. Enfim, né? Mas ele já deixou tudo armado. Será que existia algum universo na mente dele que tu diria não, cara? Eu acho que, porra, você já tava de auxiliar há um tempão, já sabia exatamente como é que funcionava o dia a dia da parada. Já tinha trabalhado com vários caras muito sinistros. Já tinha toda a experiência, tinha dirigido o time. Esses 6 jogos de 2016 pra mim foram muito importantes. Né? Eu gostei, me senti No bem. sentido de te deixar preparado e autoconfiante. Porque assim, até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade pra falar ainda. Tenho melhorado muito. Pô, não parece, viu? Não aqui. Aqui tá uma conversa assim que eu vou embora com vocês aqui até se pôr uma cerveja aqui ainda e um vinho. Opa, eu tem aí, não, tô brincando, eu não bebo. Mas assim, dificuldade de falar, de passar aquilo que a gente quer que o atleta... Uma coisa é você, putz, vamos fazer isso. Mas como passar pro atleta para fazer isso? Eu tinha muita dificuldade de falar em grupo, tenho melhorado muito. As aulas mesmo da CBF que eu tenho feito aí, você vai aprendendo, né? Que linha aí, como falar, como ser mais claro. Então eu tinha muita dificuldade. Então esses 6 jogos que eu fiz em 2016 foi muito importante, assim, para o atleta receber isso e receber a forma de falar e ir para campo e tentar fazer aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente treinou. Então ali me senti muito bem, então me senti muito tranquilo para aceitar naquele momento, apesar de saber que ia ser um ano muito confuso, né? Com o Jô chegando desacreditado, 6 meses sem jogar, não sei quantos quilos acima. O Corinthians não contratou ninguém assim, foi pegando jogadores assim, oportunidades e acabou dando tudo certo. Essa viagem que tu fez, de onde mesmo que é a casa que tu Sertãozinho. Essa viagem aqui para São Paulo, aqui, umas 4 horas. 4 horas. Tu ficou as 4 horas pensando nisso também, né, cara? Igor, foi Você mais... veio sozinho? Você foi sozinho? Não, vim com minha mãe, tá. vim todo mundo, trouxe todo mundo. Igor, foi mais uma noite que eu não dormi, sem falar da viagem. Né? Responsabilidade que é você ser técnico de uma equipe grande, de você dar a sua primeira entrevista. E eu vou para a primeira entrevista e eu falo, a partir de hoje, não volto mais para auxiliar. Né? Esse negócio de vai e volta não é bom, eu não estava me sentindo bem. E na entrevista eu pego e falo isso, a partir de hoje não sou mais auxiliar, agora eu sou técnico, né? Naquela primeira entrevista. Mas a viagem, a noite, o momento de encarar agora a imprensa como técnico do Corinthians, né? Muito nervoso, até se vocês forem buscar a imagem disso, você vai ver, eu tô assim, diferente do que era como interino. Interino eu sou interino, deixei de ser interino e agora eu sou o técnico. Isso que eu ia perguntar, quando você tava como interino, como é que era a torcida, assim, com você? Muito tranquila. Porque eles apoiam, né? Sabendo que tá passando por uma mudança, que tudo mais. Isso foi que ano mesmo? Desculpa. A primeira foi 2010 com o Ronaldo, os 2 jogos, e depois 2016 ali na troca. Eles tinham visto em 2009 lá o interino do Flamengo ser campeão, né? Então, pois é, né? Porque foi o Andrade. Foi a mesma coisa. Andrade. Foi 2009, mesma coisa, né? Não tinha o técnico, botou lá, ganhamos. E com o Corinthians também, né? Botaram você como interino, mas aí foi, né, começar a temporada e tal, já mais, né, com mais planejamento. E aí também deu, né? Não tem muitos casos desse, assim, né? Nossa, não. Assim, se a gente for parar pra analisar o que aconteceu em 2009 com o Flamengo, realmente não dá pra acreditar. Uma bagunça completa. Uma bagunça completa que deu certo. Mas era um timão, né? Era. Adriano, Love, o Adriano tava Pet, explodindo, o Pet. né? Não, mas é que tá, aquele ano o Pet chega totalmente assim, pô, esse cara tá aposentado, o que ele tá fazendo jogando aí? Pra pagar a dívida, né? Pra pagar a dívida do Flamengo, e jogou demais, né? Ele e o Adriano. Foi uma coisa. Eu lembro que o Corinthians enfrentou o Flamengo em Campinas. E acho que o Flamengo ganha esse jogo lá. Até um pênalti que tem a polêmica do Felipe, goleiro. Eu tava nesse jogo lá em Campinas. Bom, mas aí,
Quando você tava como interino, você já tava dando entrevista também, ou não? Muito pouco. Muito Interino pouco, normalmente não fala muito, né? não procuram muito, né? Sabem que é interino, você dá uma resposta, as coletivas são rápidas e bem curtas, assim, perguntas melhores, sem querer te prejudicar, é muito mais saudável.